Começa agora o podcast Mulheres no Agro do Futuro. Você sabia que as mulheres já representam quase 40% dos profissionais atuantes no agronegócio brasileiro? Mas as mulheres ainda enfrentam muitos desafios nesse setor. Como, por exemplo, a falta de representatividade em cargos de liderança, a nossa exausta dupla jornada, a insegurança jurídica em relação à propriedade rural. É para isso que o podcast Mulheres no Agro do Futuro chega agora. Queremos dar voz às mulheres que tanto fazem para esse setor tão importante da nossa economia. E é por isso que a AgroSelections está produzindo esse podcast. Eu sou a Gi Betim. Sou a Josi Marçal. E juntas nós vamos falar sobre agronegócio. Vem com a gente. Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres no Agro do Futuro, uma produção AgroSelections, a nossa segunda rodada, segundo episódio. Estou felicíssima que esse projeto começou muito bem e já está dando passos aqui para sua maturidade. Não somos mais novatas nessa mesa, né, Josi Marçal? Exatamente. A Josi, que é aqui profissional renomadíssima da área de direito, advogada especialista em contratos em direito tributário, está aí na carreira com foco no agro, minha parceira de mesa. Obrigada, Josi. Obrigada, Gi. É um prazer estar aqui com essa mesa, com duas mulheres de histórias brilhantes no agronegócio. Estar contigo mais uma vez, Gi, na nossa segunda rodada. Seja um dia aqui de muito aprendizado, de muita troca, né? Que assim seja, e você tem certeza que será. Sempre é, né? A Josi, a gente está nessa jornada desde o começo da AgroSelections, trabalhando para trazer mulheres aqui, profissionais selecionados e com muito foco, muito cuidado em a gente se cercar de mulheres grandiosas, mulheres competentes. E para essa mesa, isso não podia ser diferente. Então, estamos com duas queridas aqui que estão com a gente desde o começo, e aí já apresentando para vocês Mariana Rezende. A Mariana é formada em agronomia na UFG, com especialização em produção de ruminantes na Exalc, consultora técnica na Cisal Planejamento Agropecuário, já atua há mais de uma década profissionalmente, mas desde sempre, né, Mariana, que eu sei, sucessora da Cisal e da Fazenda e conhecida aí também no meio como filha do Armélio. É isso, Mariana? Bem-vinda. Positivo, gente. Prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço demais o convite. Estou muito satisfeita. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter você aqui, que eu sei que tem muita história para contar para a gente. E ela, que eu estou aqui falando já há tempos para ela que eu preciso gravar com essa menina, para ela contar, desde a primeira vez que eu conheci ela, a gente terminou uma reunião e passou uma meia hora falando depois dos bastidores e a gente está se conectando, porque a gente tem muita coisa em comum de começo de vida e agora eu estou feliz que ela vai contar para vocês também. Rayane Rocha, seja bem-vinda. A Rayane é formada em agronegócios pela PUC, pós-graduada em gestão comercial pela IPOG, verticalização em carcaça com o Roberto Barcelos, já atua aí há 15 anos com carne em diversas frentes do setor. E há 15 anos significa que ela começou realmente garota, né? Bem-vinda, Rayane. Obrigada, Gi, pelo convite. Obrigada, Josi, pelo convite. Estou muito feliz mesmo por estar aqui e por contar um pedacinho da minha história para vocês. Ai, a gente fica feliz mesmo. Tenho certeza que você que está nos acompanhando também vai ficar feliz até o final desse episódio. Porque, assim, a vibe dessas meninas é tão boa, a energia é tão boa, que não tem como terminar essa conversa. Elas estavam super tensas aqui nos bastidores e eu falei, gente, não tem jeito. Juntar essas quatro aqui, eu tenho certeza que vai ter conversa boa, muita história. E que você que está aí nos acompanhando, depois no final, deixa aqui para a gente saber se valeu a pena ou não essa uma hora, mais ou menos, que a gente vai passar aqui conversando, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights, muita conexão para você. E hoje, a gente, pensando aqui nos temas que a gente queria conversar, começar essa construção dessa comunidade com as mulheres do agro. No último tema, a gente falou de maternar, e aí nós chegamos à conclusão que a gente precisava já... ouvindo também as mulheres que compareceram no nosso primeiro encontro, né, Josi? Fala-se muito de carreira, de trabalho, e é isso. Nós somos uma mistura de coisa, a mulher não desconecta muito de carreira, vida e trabalho. E aí a gente propôs aqui para elas, para as nossas convidadas, falar sobre isso, sobre a carreira no agro, os desafios e oportunidades que elas encontraram pelo caminho.
E aí, já começando, eu queria que vocês me falassem aqui, nessa construção passado, presente e futuro, da história de vocês mesmos, como que vocês começaram no agro? Em que momento que vocês entenderam que era esse o caminho que vocês queriam seguir? Mariana, desde sempre? No meu caso, desde sempre. Sendo filha de Armélio. Sendo filha de Armélio. Meus pais se casaram, os dois são formados em agronomia. Se conheceram no Projeto Formoso, um projeto muito conhecido. Se casaram e foram morar na fazenda, que é a fazenda da minha avó, mãe da minha mãe. Então minha mãe ficou grávida e eu nasci e fui criada até os 6 anos de idade na fazenda. E meus pais, todos os dois trabalhavam muito e minha mãe sempre que me carregou para os projetos dela. Então eu estou nesse negócio, acho que desde que estava dentro da barriga da minha mãe. Então tem muito tempo. Não teve nem muita escolha? Ou em algum momento você sentiu que você podia escolher ir para outra coisa ou nem chegou a ter esse pensamento? Eu sempre soube que eu podia escolher. Lá em casa nunca foi nada foi imposto. No entanto, lá em casa nós somos 4 filhos. Dos 4, eu sou a única no agro. Um é formado em design, o outro em engenharia mecatrônica e a mais nova, Maria Clara, em medicina. Então, cada um foi para um lugar diferente, um ramo diferente. Eu sempre tive direito a essa escolha e é questão de gostar mesmo. Eu, dos 4, é a única que seguiu por amor. Foi sua vocação mesmo, seu chamado. Vocação, exatamente. E aí você foi para a faculdade, fez todo o processo normal, foi para a faculdade na idade da faculdade mesmo, tudo assim? Exatamente, vestibular, terminei o 3º ano, fiz o vestibular, passei para agronomia, fiz normalmente o curso. A única diferença é que, assim, antes de formar eu já trabalhava na fazenda, fiz o meu estágio curricular na empresa e lá em casa, na fazenda em Bela Vista. Terminei a faculdade, fui trabalhar com meu pai e trabalho com ele na empresa dele e da minha mãe. Às vezes a gente nem percebe que está trabalhando, né? Quando é um negócio familiar, às vezes a gente, quando criança, às vezes não entende que está trabalhando. Você está fazendo está no meio da brincadeira, está no dia a dia. E quando você vê, você está trabalhando também, né? De verdade. Exato. Eu acho assim, por exemplo, eu gosto muito de serviço de curral. E assim, meu pai tinha uma dificuldade imensa, ele e minha mãe, né? De me deixar fazer as coisas, o serviço, né? Então, eu não vacinava, eu não marcava, eu não entrava no apartador. Devagarzinho, ele foi deixando... então toca aquele boi ali. Aí tocava aquele boi. Vamos fazer... Hoje tem muita vacina para fazer. Você faz 2 do lado de lá e eu faço outras 2 do lado de cá. Beleza. Liberou já 2 vacinas. Deu tudo certo, ele criou confiança. E aí, isso foi para marcar, isso foi para apartar, isso foi para andar a cavalo. Sou apaixonada por cavalo, gosto mais. E eu só pude fazer tudo que eu queria diante da confiança que ele foi depositando ao longo do tempo. Essa questão de sucessão na minha casa é uma coisa que acontece muito natural. A gente nunca sentou e conversou sobre essa questão lá em casa. Mas eu vejo que ela acontece assim. Uma atividade que antes ele não tinha coragem de me deixar fazer por medo de me machucar. E aí ele ficava mais seguro ali, ele e minha mãe. Aí foi liberando devagarzinho, um pouquinho, sempre ali junto. E hoje faço tudo sozinha. E a sucessão lá em casa acho que acontece mais ou menos dessa maneira. E aí, em que momento? Você terminou a faculdade, vindo ainda nessa construção contigo, você terminou a faculdade, aí você estava realmente, oficialmente trabalhando, né? Apesar Exato. de você já trabalhar antes, você já estava... Agora não tinha mais conversa, né? Já estava com o diploma na mão, não tinha mais muito como ele também falar, não faz, não sei se você está pronta. Começou a atender junto com ele nas consultorias? Como que foi essa construção de carreira? Ela começou um pouco antes da faculdade. Acho que no 2º, 3º ano, que eu acho que é um período que a gente tem que escolher ali na escola, que eles já começam, o que você gosta de fazer? E assim, eu imaginava eu fazendo direito, eu falei, não é muito minha área. Josi, não dou conta. Vamos fazer uma medicina? Nem se eu ver sangue, eu vou desmaiar. Então, eu já descartei medicina. Aí, eu falei assim, gente, o que eu gosto? Eu gosto de ir para fazenda. Eu vou mexer com a agronomia aqui, é o que meu pai e minha mãe faz. Já tinha uma estrada, eu sabia que essa estrada já tinha uma boa parte construída. Então, eu falei, eu vou. E fui. E aí, depois, assim, pelo meio da faculdade,
eu comecei a frequentar um pouco mais do universo do meu pai. Antes era mais só na fazenda nossa. Aí eu comecei a ir nas consultas dele, com os clientes dele. E eu acho que aí foi me despertando ainda mais esse gosto. E hoje sou apaixonada, gosto muito do que eu faço. E hoje você tem os seus próprios clientes de consultoria. Vocês trabalham juntos em vários clientes, mas hoje você atende exclusivamente alguns clientes seus, ele, os dele. Trocam muita figurinha que eu sei, né? Mas... É verdade. Hoje eu tenho a minha carta de cliente e ele tem a dele, né? Às vezes o que acontece? Choque de agenda. Então, algumas vezes eu não consigo acompanhá-lo e nem ele me acompanhar. Mas quando tem uma oportunidade, a gente está sempre junto. Porque é nessa hora que a gente troca bastante. E querendo ou não, quando você chega em casa de viagem, senta ali eu, meu pai e minha mãe, para tomar um vinho, fala de boi, gente. É boi e capim. O assunto é boi e capim. Boi e capim. Olha, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? E aí é uma noite agradável. Tá a gente fala que a briga lá é grande. Meu pai é agrônomo, minha mãe também e eu, os três. Nossa. Isso que vai chegar num consenso, demora um prazo. É as 2 garrafas de vinho. É o prazo das 2 garrafas. Aí. É, o prazo das 2 garrafas. Vai tomando devagarinho e no final da noite tá todo mundo falando a mesma língua. Exatamente, é isso aí. E depois eu quero que você me fale um pouquinho do projeto de vocês também, mas vamos voltar nisso daqui a pouco. Sim. Antes da Rayane me contar, eu queria também que eu sei que a Rayane tem uma história longa ali para contar pra gente. Ô, Josi, eu queria saber de você, em que momento, porque o direito veio antes do agro, mas o agro já fazia parte da sua vida, mas o direito veio antes do agro, né? Veio antes do agro. Na verdade, sou neta de produtores rurais, né? Meu avô e minha avó sempre teve propriedade. Ora agricultura, ora pecuária, mas sempre teve isso na veia deles. E então eu cresci nesse mundo, mas... optei pela cidade, então sempre fui muito urbana. Eu ia na fazenda dos meus avós muito raramente mesmo. Então meu contato era muito pouco com a produção. Fui para a área do direito e aí militava na área civil e trabalhista, nada a ver com agro. E a virada de chave se deu quando eu perdi meu avô, porque eu perdi meu avô, perdi minha mãe. E aí, eu e minha irmã entramos como herdeiras da propriedade e minha avó quis doar a parte dela para que a família desempenhasse um projeto e construísse o nosso próprio caminho, levando em consideração os sonhos do meu avô. E assim foi feito. Então, com essa virada de chave de sucessão, que ela veio diferente um pouquinho da Mariana, né? Não foi assim tão natural, foi uma meio ruptura, brusca, né? Foi uma ruptura. E aí eu comecei a me apaixonar pela área. E aí eu falei assim, gente, o que eu posso fazer para trabalhar na área? Porque eu já pensava, né? Poxa, eu não quero sair do direito, é uma coisa que eu amo fazer, que eu amo trabalhar, amo atender os clientes. Mas eu não tenho experiência nenhuma, nem formação nenhuma no agro. Então, como que eu posso unir o direito usufruindo aqui do agronegócio? E aí eu comecei a pesquisar especializações na área, e aí eu fui atrás de muito estudo, capacitação, e entrei para dentro da propriedade dos meus avós mesmo para tentar construir uma nova formatação. Então, hoje eu já penso lá como um turismo rural, e é isso que eu estou construindo, porque eu quero que as famílias, né, vão para lá, para que elas tenham uma experiência, né, seja uma experiência gastronômica, seja uma experiência de natureza, seja uma experiência com animais. Então, é isso que eu me proponho a fazer. E na área jurídica, então, eu foquei em atuar e trabalhar em prol do produtor rural e de empresas rurais. Então, trazer melhores condições de trabalho para eles, melhores contratos, a possibilidade de eles recuperarem tributos e a folha de pagamento deles serem um pouco menor, né? Então, eu procurei trazer oportunidades para o produtor rural e através dos meus olhos, né? Através daquilo que eu vivo e da minha bagagem diária também, como ali uma futura produtora rural. Olha que legal. Porque é uma construção, né? Eu falo que eu não sei se vai existir algum dia na minha vida que eu vou estar completa, que eu vou dizer, sou uma produtora rural. Eu acho que eu vou ver a vida sendo aprendiz.
Mas olha que legal, porque são muitas formas de participar do agro, né? Quando a gente vai conversando e entendendo que tem muitos caminhos. Muitas pessoas me perguntam como que entra no agro? Porque você não era do agro, como você foi parar aí? Lá de São Paulo, tá agora em Goiânia trabalhando com isso. E tem muitas formas de chegar aqui. O que eu percebo sempre é que tem um algoritmo aí que ajuda, que colabora, mas que ele é aí formatado por conhecimento. Então, base de educação e capacitação é importante. Principalmente quando nós somos mulheres, eu percebo isso, e daqui a pouco o Rayane me fala sobre também. E coragem. Tem uma dose de coragem para se enfiar nesse mundo aí, que depois a gente vai abordando também. Rayane, para você também foi isso, né? Teve que ter capacitação e conhecimento e teve coragem também, né? Foi praticamente isso que eu entrei no agro, porque vim de família muito pobre. Meus pais veio do Mato Grosso para cá com 4 crianças, sem nada, só com a roupa e uma mala. Então, a gente veio para Goiânia, a gente morava num cômodozinho de 2 quartos. Então, era 4 crianças e a sala e o quarto, não tinha mais cômodos. E, assim, meus pais veio realmente de baixo, uma admiração muito grande por eles, ter criado 4 mulheres, e as 4 são fortes. Cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua empresa, consegue administrar a família, empresa, trabalho, tudo. Então, assim, sou muito grata a eles, né, por tudo isso, por ter ensinado a gente a ser mulheres fortes e sempre quando você não estiver satisfeita, dizer não. Então, eles ensinaram isso para nós. Se posicionar. Sim. E todas nós somos fortes. Tava falando esses dias para trás pro Alisson, falei assim, engraçado, né? Lá em casa não tem homens. Eu não tenho irmãos homens. São todas mulheres. E os netos tá nascendo homens. Não nasce mulher lá em casa. Só tem uma neta só. E são todos nós somos firmes. Todas. E quando que começou essa história? Você começou muito jovem. Eu sei que tem uma maternidade no começo junto com esse começo de carreira aí também, né? Tem. Com 11 anos, eu desenhei a minha vida com 11 anos. Desenhei no papel, falei assim, quero ser isso, quero chegar aos meus 30 anos, até me desculpa, e quero ser isso. Aí Deus falou assim, tá, vou te dar isso. Só que para você ter isso, vamos ter que passar alguns desafios. E sim, com 14 anos veio uma gravidez. Veio o meu filho, o Juan, tive ele com 15. E eu, mãe, com 15 anos, entrando no ensino médio, não sabia como que era o mundo direito, não sabia nada ainda. Era praticamente uma criança ainda, né? E aí fui mãe. Aí, foi um baque. Falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim, né? E aí Deus é tão bom que aí com 15 para 16 anos, eu fiz uma inscrição do Menor Aprendiz em Goiânia, e aí eu consegui entrar numa das maiores empresas multinacionais de carne bovina aqui, Brasil e para fora do país. Trabalhei 2 anos com eles. Com menor aprendiz. Com menor aprendiz. Na parte da compra de gado, mexia com nota fiscal de transporte. E ajudava também no faturamento, fazia isso. Aí fiquei 2 anos, e aí a minha chefe, assim, a pessoa que tem no meu coração, conseguiu, depois que eu saí de lá, que me indicasse numa empresa de compra e venda de gado. Porque o jovem aprendiz, ele tem um período ali, né? Isso. Então, dificilmente esse jovem aprendiz acaba entrando mesmo para a empresa. Tem ali umas cotas e ela vai trocando esse jovem aprendiz. Não necessariamente ela precisa contratar, né? E a hora que você terminou, você já saiu de lá indicada. Isso. Um mês antes de fechar o meu contrato na empresa, e aí da JBS, e aí eu saí de lá já empregada, entrei numa empresa de compra e venda de gado no Goiás, é uma das maiores que tem também.
E aí lá eu fiquei 9 anos com ele. Aí lá eu comecei na recepção, era recepcionista. Aí logo ele foi vendo meu potencial e foi me passou para parte da compra de gado. Então era da parte da equipe. Com isso, antes um pouquinho de entrar nessa parte da equipe, fiz faculdade, fiz para 5 cursos. Vestibular? Vestibular para 5 cursos, cada um mais diferente que o outro. E eu fiz os 5, aí eu passei para direito, eu passei para gestão comercial, eu passei para administração, eu passei, tem um outro também que eu não lembro, e eu passei para o agronegócio na PUC. E meu sonho era estudar na PUC. Eu tinha uns amigos, eu falava assim, eu estudo na PUC, eu estudo na PUC. Aí eu falava assim, Senhor, será que é pedir muito? Quero estar na PUC também. Quero uma faculdade boa para mim. E aí eu passei na PUC para agronegócio. A hora que eu vi a PUC, falei assim, é aqui. Eu vou me formar aqui. Que aí veio a paixão. A paixão do agro começou quando eu era menor aprendiz. E aí eu passei na PUC, fiz a faculdade. Aí eu já estava encaminhada na parte da compra de gado, já estava ali relacionando. Você já atuava nisso e agora estava estudando sobre agro também? Estava estudando sobre agro. Aí formei na faculdade, falei, e agora? Quero mais, vou estudar mais. E aí eu formei em dezembro, em janeiro eu já comecei uma pós-graduação. Gente, a minha pós-graduação, eu tinha 22 anos, eu acho que eu tinha 22 anos. Aí, na minha pós-graduação, era uma sala de 50, 60 alunos. E sempre os professores falavam assim, se apresente. E todos tinham que se apresentar. Aí, uma vez, eu fui me apresentar e eu falei a minha idade. O povo fez assim, meu Deus, que é isso? Uma menina de 22 anos fazendo uma pós-graduação. Aí todo mundo ficou admirado, né? Aí eu, falei assim, vou parar de falar a minha idade, né? E aí eu não falava mais a minha idade. Eu me apresentava, falava o que eu já tinha feito, o que eu fazia, mas eu não falava a minha idade, porque o povo assustava, eles ficavam assustados com a minha idade. Aí eu fiz a pós-graduação e continuei trabalhando nessa empresa, fiquei por 9 anos nessa empresa. Aliás, e meu filho, quando eu fazia faculdade, minha pós-graduação, é uma parte que ele sofreu bastante. Porque, assim, fui mãe, mas nunca deixei... Sempre olhava para ele e falava assim, você vai ter o melhor. Você vai ter tudo que eu não tive. E ele tem. Teve sacrifício? Teve. Eu via meu filho durante a minha faculdade, em 15 dias eu via ele. A gente dormia no mesmo quarto, que meus pais me ajudou muito, mas era em 15 dias que a gente se via. Que chegava tarde, já estava dormindo? Eu chegava meia-noite em casa, que chegava meia-noite eu saía às 5 da manhã. Nossa. Então, assim, dormia pouco e era aquela correria, trabalhando e estudando para dar um futuro bom para ele. Então, assim, a parte de ser mãe foi muito bom para mim, que... tive uma fase da minha vida que eu não tive, foi a adolescência, né? Uhum. Já virei adulta direto, mas eu aprendi muito, assim, me tornei muito experiente muito cedo. Então, toda a minha vida, tudo é precoce. Então, fui mãe cedo, me formei cedo, fiz uma pós-graduação cedo. Então, é tudo um pouquinho cedo. E aí, voltando à parte da empresa, fiquei 9 anos na empresa, na JS Bovinos, onde eu aprendi muito, assim, foi uma realização lá. E lá eu ficava na parte de compra de gado, junto com a equipe dele. E com isso ele foi me ensinando mais. Então, passou um tempo, eu já ajudava ele a mexer com a compra de gado magro, ajudava ele a resolver a documentação, papelada, tudo. Depois disso, eu mexi com rastreabilidade. E eu administrava uma das fazendas dele, mexia com rastreabilidade, tudo passava por mim. E aí, pra mais um pouquinho, aí ele falou assim, vou te ensinar mais. Aí eu administrava as 3 fazendas com ele. Fazia financeiro, comprava tudo para as fazendas. E isso aí foi 9 anos, dessa forma.
Deu 2 faculdades só aí, né? 2 faculdades, 9 anos. Na prática, a coisa muda bastante também, né? Nossa, a gente, assim, sou muito grata. Aprendi demais da conta, assim. O ponto da faculdade é essencial, porque eles mesmos lá me incentivaram a fazer uma faculdade. E, assim, a faculdade foi coisa que eu não imaginava em fazer. Assim, porque, assim, nossa, menina veio pobre, família pobre. Vai ter como fazer uma faculdade? Não tinha como. Aí, com filho pequeno, tinha que sustentar o filho pequeno. Aí, meus pais me ajudavam demais. Aí, falava assim, e agora? Como é que você vai fazer uma faculdade? Com que dinheiro? Aí, eles foram tão bons da empresa onde eu trabalhei, que eles incentivavam. Assim, não, Raine, você vai estudar sim, você é nova. Você tem que ter um futuro. Você tem que estudar, você tem que ter uma faculdade. E aí, foi onde eles me incentivaram. Olha que legal. E faz a diferença. Eu passei pelo mesmo processo. Faculdade era uma coisa que eu não cogitava fazer. Como eu também fui mãe aos 17, eu não olhava para a minha vida e via uma faculdade no meio do caminho. Eu falava assim, não, eu preciso ter um emprego que me pague razoavelmente bem para eu sustentar minha filha. E aí eu fiz a minha construção de carreira assim, procurando um emprego que me ajudasse, me dedicando o máximo a tudo, porque a gente se agarra nisso, né? E aí a faculdade veio no meio do caminho, mas não era... O dia que eu passei, que eu consegui a bolsa na faculdade, fiz o Enem e tive uma excelente nota, e aí eu consegui uma bolsa de 100%. Quando eu consegui a bolsa de 100% na faculdade, no mesmo dia eu e meu irmão, nós somos em 4 também lá, só que é 2 mulheres e 2 homens. No mesmo dia saiu o resultado do meu e do meu irmão, que era logo depois de mim, que a gente fez no mesmo ano. Os 2 conseguiram a bolsa de 100%. Foi uma choradeira em casa. Todo mundo chorava, minha mãe chorava, a gente chorava, porque era uma coisa que na minha família a gente não cogitava. Ninguém imaginava que ia fazer faculdade, assim. Então, foi uma vitória e tanto, né? E é doido como agora a gente olha e fala, cara, não dava para ter percorrido esse caminho sem a faculdade. A gente vê um monte de gente falando, a faculdade não é necessário. Não, cara, presta atenção. Talvez seja assim. Depende muito do que você vai fazer para sua vida. Mas existe um caminho pós-faculdade aí que nos facultou a fazer o que a gente faz hoje, né? Muito bem. Então, a gente tem que fazer um adendo aqui de como educação e capacitação é importante. Por favor, continue, que eu te interrompi. E com 11 anos, que eu escrevi a minha história num papel... Você trouxe esse papel? Eu não trouxe, eu não consegui achar o papel. Eu tenho o papel lá em casa. Com 11 anos que eu desenhei a minha história, tava a faculdade. Você tinha colocado? Tinha Mas depois colocado. Você se perdeu, tirou essa coisa da cabeça. Foi, porque como fui mãe muito nova, e aí, sim, eu falo hoje, eu tenho um segundo coração, que é o meu filho. E, assim, e aí a faculdade eu tive que colocar de lado, porque eu tinha que trabalhar muito cedo. Então, sabe, vou pôr de lado um pouco e quem sabe futuramente eu entro na faculdade. E eu entrei na faculdade com 18 anos, eu consegui entrar na faculdade. E eu entrei com a nota do Enem. Aí. Eu não precisei fazer o vestibular. Fiz a nota do Enem, aí eu consegui passar só com a nota do Enem. Olha aí, tá vendo? Que maravilha. E depois disso, em que momento que veio a ideia de continuar com a autonomia, montar a sua empresa? Que momento que virou essa chave aí? Foi do início da pandemia. Sim, a pandemia eu acho que virou a chave de muita gente, né? Eu acredito. E virou a minha. Assim, uma chave imensa. Fui desligada da empresa que eu trabalhava há 9 anos. E aí foi dia 30 de abril. E foi um choque para mim, no início da pandemia. Eu falei, meu Deus, vou fazer o que da minha vida agora? Sempre fiz isso, não sei fazer outra coisa. Chorei o dia inteiro. No dia seguinte, o meu olho tava assim, ó. Eu nem enxergava direito. E aí, no dia seguinte, no dia 1º de maio, veio a ideia que eu tinha desenhado no papel da minha empresa. Falei, opa, vamos começar a pensar. E aí o Alisson, meu esposo, meu grande admirador, a pessoa que me põe pra cima todos os dias, falou assim, por que não? Vamos começar. É uma boa ideia de você começar. Porque eu não sabia fazer mais nada. Eu não sabia fazer. Eu sempre comecei no agro, eu tinha 15 anos, eu não sabia fazer mais nada. E eu fiquei meio sem chão naquela situação, com medo da pandemia. Falei, meu Deus, essa pandemia vai causar um caos no mundo, né? E aí acabou que
no dia 1º de abril, nasceu a RR, a Rayane Rocha. Aquela criança de 11 anos conseguiu, aos 26, 27, construir a sua empresa. E aí, a gente ficou mais de 20 horas desenhando a empresa no dia 1º, desenhando a empresa. Falei, e agora? Pronto, a empresa está desenhada. E o próximo passo? Aí ele falava assim, não sei. Eu falei, eu também não. O que nós vamos fazer? Aí, eu fui entregar a rastreabilidade para a empresa na semana seguinte, com o papel tudo desenhado. No que eu desenhei no papel, tinha um amigo lá do dono da empresa, do seu João Sérgio, que ele falou assim para mim, Rayane, aí eu, oi, preciso falar com você. Aí eu, muito atarefada ali, querendo entregar tudo, né, para a empresa. Eu, tá, vamos conversar a qualquer hora? Aí ele, não, tem que ser agora. Aí eu, agora? Como tem que ser agora? Preciso falar com você hoje. Você tem que me atender hoje. Aí eu, tá. Pós 7 horas da noite, era numa sexta-feira. Aí ele, tá bom, vou te passar o endereço da minha casa e você vai lá, porque eu vou viajar, mas eu volto. E eu, tá. E eu fui. Eu fui lá, conversei com ele, tava ele, a esposa, o filho dele. Ele falou assim, é o seguinte, sei que você se desligou da empresa e eu quero que você trabalhe comigo. Ele é um dos maiores, ele era, né? Um dos maiores compradores de gado magro do estado. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar com você? Não, compra gado para mim, eu sei que você sabe, eu sei que você é competente e isso tem que ser dom, e você tem o dom. Então só compra para mim. Aí eu, tá, então vamos comprar. E eu lembro que a minha primeira, no meu rascunho que eu tinha feito, era a meta 18 cabeças. Vou comprar 18 cabeças no mês. Bastante bom, né? 18 cabeças. E aí ele me apresentou para um dos frigoríficos que eu trabalho hoje. E aí ele falou assim, essa aqui é minha parceira de trabalho a partir de agora. E ela vai comprar gado e vai colocar aqui no frigorífico. E a responsabilidade é minha. Te referenciou diante do frigorífico. Isso, porque hoje em dia, para frigorífico, você não pode chegar, bater na porta e entrar. Uhum. Não, tem que ter referência para você entrar. Uhum. E aí ele me deu uma carta branca dentro do frigorífico. Falou, não, pode comprar gado dela aqui e toda a responsabilidade é minha. Aí foi. Aí ele viajava muito e eu ajudava ele na documentação, comprava gado, colocava gado na escala, fazia as minhas planilhas, falava, olha, eu comprei tanto. E o primeiro mês, que era para 18 cabeças, eu comprei 1.240 cabeças. Aí era eu e ele, assim, eu tava sozinha ainda. Aí eu falei assim, meu Deus, 1.240 cabeças? E agora? Aí tá. Aí continua. E fomos. Aí eu falei assim, agora eu preciso ter uma equipe para acompanhar meus abates, porque eu quero fazer um serviço diferente. E aí foi onde veio a ideia do acompanhamento de abate, que eu vou explicar para vocês depois, como que é feito esse acompanhamento de abate que eu tenho dentro da empresa. Aí esse amigo, esse sócio meu que ficou comigo 2 meses, ele adoeceu no Covid e veio a falecer. Nossa. Eu fiquei sem chão de novo. Falei assim, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mais outro tombo. Tão cedo, né? Nossa, foi 2 meses, assim, 2 meses, e 1 mês tava assim, tô feliz, tá dando certo. A empresa tá indo, dando certo. Aí veio a rasteira. Aí veio a rasteira. Aí ele faleceu. Nossa, eu fiquei muito triste, aquela situação, tudo. Falei assim, e agora? Conversei com meu esposo. Ele falou, uai, continua. Falei, mas eu preciso de uma equipe, eu não consigo mais sozinha. Aí ele falou assim, tá, vamos ver o que eu posso te ajudar. Fiz a reunião com esse frigorífico, falei assim, e agora? O que vocês querem que eu faça? Aí eles, continua, você quer parar? Se você quiser parar, eu vou entender. Mas se você quiser continuar, as portas ainda estão abertas para você. Aí eu continuei. Aí eu conversei com meu esposo, falei para ele assim, ele é coach, formado em educação física, e aí ele é muito bom em empresas, fez vários cursos, então ele é muito bom.
Aí eu falei pra ele assim, preciso de ajuda. Aí ele, como eu posso te ajudar? Eu falei, aprende sobre o meu negócio. Que eu preciso de uma pessoa dentro da empresa de confiança. E aí ele falou, tá. Eu falei assim, encosta o seu sonho por 5 anos pra mim. Você aprende o meu serviço, você aprende a minha área. E aí a gente retoma o seu sonho. Podemos fazer assim? Aí ele, sim, então vamos. Aí ele foi. Aí a gente uma vez foi embarcar um gado. Eram umas vacas leiteiras. E eu falei pro frigorífico que eu não queria comprar vaca leiteira. Eu falei, eu não compro gado leiteiro. Não é discriminando, não, mas é porque pra mim não serve pra corte. E a gente tem que ter uma exigência de mercado, porque o mercado é exigência, tem que ter uma exigência também. Ele falou assim que tremia tanto as pernas, e as vacas eram mansinhas, você andava no meio delas, assim, passava a mão. Ele falou assim que não sentia o joelho, ele tremia tanto, tremia tanto. Ele falou assim, ai, Senhor, meu Deus, isso aqui não é pra mim. E aí foi. Aí eu falando assim, abre a porteira, refugo, boiada. E ele que tava na porteira. Não, ele falou assim, que saiu de lá e não tava dando conta de andar. O tanto que doía as pernas dele. Tá vendo? Aí. Mas encarou o desafio com você. Encarou. Hoje ele sabe muito de mercado e ele aprendeu tudo em 2 anos. Ficou especialista. Ai, que maravilha. Tanto que Deus é bom, né? E hoje eu tenho ele como parceiro. Ele é meu sócio dentro da empresa, da RR Gestão Agropecuária. Ele é meu sócio. E aí a gente está tocando tanto a parte da compra de gado, que a gente já tem contrato com vários frigoríficos hoje. A gente começou com um. E aí os frigoríficos começaram a chamar para comprar gado. Falou, vem cá, compra gado para mim, compra gado para mim. E isso foi tão gratificante, porque tinha tanta gente que na hora que eu entrei no mercado, falou assim, você é louca. Não dura um mês. Mas acho que sempre tem quem torce contra e quem desacredita da capacidade da gente pelo caminho, né? Sempre tem. Mas o legal, acho que é mais gostoso até quando a gente prova que não tá nem aí para eles e que a gente vai seguir o nosso caminho, né? Do nosso jeito, né? Não tem muito... Os desafios... Hoje eu postei um negócio no nosso grupo lá, que era mais ou menos sobre isso, que a gente tem que dar os créditos pra gente mesmo, porque os traumas não são eles que nos moldam. É sobre como a gente resolve lidar com eles, como são as nossas ações a partir deles, né? É isso que realmente mostra quem nós somos e que nos transforma. Então, olha só, né? Teve altos e baixos aí, teve desafio e você foi encontrando esse caminho, né? Como a Josi encontrou o caminho dela também. Mariana vem de outras situações que eu tenho certeza que também ela facilitou bastante para o seu Armélio aqui, mas não acho que foi super fácil a vida dela entrando nesse mercado também não, né? É verdade, não é fácil. Ainda mais com um nome que meu pai tem, né? Profissional muito reconhecido. É uma coisa boa, tem um lado positivo e tem a carguinha ali que você carrega, né? E às vezes é difícil da pessoa te enxergar. Então, você achar o espaço da Mariana e ocupar o espaço da Mariana ao lado do Dr. Armélio é um desafio dessa sucessão. Não é fácil. Mas também é bom. Eu prefiro falar das coisas boas, né? Porque pra ver se traz energia positiva. Aí eu lembro dos perrengues, né? A gente passa junto. Muitas das vezes a gente divide quarto, eu e ele. Às vezes o carro quebra. Eu achei maravilhosa a foto do carro quebrando vocês dois lá, quebrando a cabeça para consertar. Aí eu faço o vídeo, chefe, caminha devagar que eu tô ficando para trás. E ele lá na frente, suando, um sol quente, 2 horas da tarde. Não é fácil não, passa uns perrenguezinhos sim. Mas é bom, eu acho que meu pai sempre trabalhou com consultoria. Então ele foi um pai muito ausente. Eu tive mais a presença do meu pai do meio da faculdade até agora. Porque aí eu comecei a trabalhar com ele e com os clientes dele. Então eu ia nas fazendas que ele presta consultoria, eu ia junto. Então eu realmente tive convívio com meu pai a partir desse momento. Então, é o lado positivo da história. Porque eu cresci muito ausente. Meu pai chegava, era final de semana em casa. Eu ainda faço isso com meu filho. Tá vendo?
Eu tô repetindo a história. Mas eu tento ser presente quando eu tô em casa. A gente tem que criar um filho, né? Às vezes a gente já tem que ir. É ruim. Às vezes você pega um final de semana, de quinta até sexta, sábado, domingo, que você tá em casa, que você pega uns 4 dias junto com ele, na hora de ir embora, Vem a dor. aperta. O coração Não aperta? quebra. Nossa, quebra. Dói, é uma dor assim que a gente nem imagina, né? Assim, nossa, agora só semana aqui, só no final de semana. É interessante ouvir vocês. Eu também sou mãe, né? Tenho 2 filhos, também comecei muito nova, quebrando os protocolos. E realmente conciliar a maternidade com o trabalho, ainda mais no agro, não é muito fácil. Mas eu acho que a gente cria filhos mais fortes, porque eles passam a nos olhar e falar assim, caramba, olha o que minha mãe fez por mim, né? Então, eles nos têm como referência. E eu queria te fazer uma pergunta, Mariana, e depois queria que a Raiane também depois colocasse as considerações dela. A gente falou no primeiro bloco muito sobre coragem, né, Gi? Sim. E que a mulher, para estar no agro, ela precisa de coragem. E cada uma de vocês, dentro da particularidade de vocês, eu acredito que passaram vários momentos em que a coragem de vocês foram testadas. E eu acho que a Mariana também teve aí este momento muito especial, quando ela quebrou o protocolo junto ao pai dela, do qual ela falou assim, peraí, agora sou eu. Eu também tenho a minha voz, eu também tenho a minha autoridade. E eu queria que você comentasse conosco, se você passou algum desafio, se você passou alguma situação em que você teve que se impor perante ali os funcionários, se você teve algum problema deles não te ouvirem, não quero ouvir você, quem manda aqui é seu pai. Se você já passou por alguma situação semelhante no agro, nessa vivência sua do dia a dia. É uma ótima pergunta. E aí eu vou passando um pouco da história na cabeça, passa muita coisa aqui agora, sabe? Mas já passei por situações muito delicadas e uma das situações, meu pai não percebeu. E eu esperei para ir embora, dentro do carro, depois que a gente já estava longe, eu fui explicar para ele, ele ficou muito nervoso. A história é a seguinte, eu estava numa fazenda e o pai do dono, um senhor de idade, virou e falou para mim, na hora que meu pai não estava próximo e nem o dono da fazenda, perguntou assim, nossa, como é que faz para andar com uma princesinha dessa do lado? Me passa seu telefone. Gente do céu. Na hora, você quer falar pererê parará e não pode falar, né? Mas você fica tão assim, dá um branco na sua cabeça, você não sabe nem o que você responde, você fica sem chão. Uhum. Porque na hora, depois que eu fui embora, eu pensei 1001 coisa, né? Mas na hora, eu tremi, falei assim, roubaram meu telefone semana passada, e eu troquei de chip, não sei o número. Eu vou lá no meu pai, que às vezes ele gravou, vou lá perguntar pra ele sair de perto desse cara, né? Aí peguei e saí de perto dele, nisso meu pai vem. Aí ele pede o telefone meu pro meu pai. Aí meu pai começa a passar. Eu, não, pai, esse número meu foi o que foi roubado semana passada. Ele, uai, você foi roubada semana passada? Meu pai, eu fui roubada semana passada. E eu piscando pra ele, e ele... Ah, então tá bom, ela perdeu o telefone dela. Beleza, terminamos o dia, entramos no carro. Aí na hora que a gente saiu da estrada de chão, pegou o asfalto, já tava um pouquinho já mais distante. Eu, pai, não roubaram meu telefone, não. O cara falou isso pra mim e queria meu número. Meu pai falou assim, não, vamos voltar lá, é agora. Eu, não, pai, vamos embora pra casa. Deixa pra lá. Vamos embora, vamos sair daqui, que eu não quero nem voltar lá. Da próxima vez você vem sozinho, se você for voltar. Ele falou, aqui eu não piso nunca mais. E ele ficou muito nervoso. Então, passa por essa situação. Mas também passa por situações muito positivas. Eu sempre, na maioria, vou lá 99% dos casos, com o pessoal do campo que trabalha na fazenda, super me respeitar. Eu acho que na hora que vê que é uma mulher, os meninos me veem assim, como diferente e me respeitam muito. Então tem esse lado também. Como também tem essa outra história. Acontece as duas situações. E eu, graças a Deus, não sei porque eu sou filha do Armélio. Ajuda, talvez, ou... Ajuda um pouco. Então, assim, eu passei por algumas situações nesse sentido,
nessa pegada, por ser mulher. Uma outra dificuldade que eu tenho, hoje eu viajo só. Então, eu evito pegar a estrada à noite. Eu já tive caminhonete dando pane no meio do nada. Sem sinal de telefone, sem sinal de Wi-Fi, nada. Que eu dei graças a Deus de passar um peão tocando uma boiada. E o cara, por favor, você liga pra minha mãe, explica pra ela que eu tô com a caminhonete parada aqui, que ela vai tomar uma providência. Ele pegou, foi na casa dele, ligou pra minha mãe, até que minha mãe conseguiu mandar o socorro pra mim. Ah, que bom, né? Isso choveu, parou de chover, a caminhonete, os vidros de dentro embaçou, teve que abrir o vidro. Então, assim, o maior perrengue, minha água acabou, não tinha água. Então, assim, passei uns apertos com estrada também. Então, você acaba que vai aprendendo. E meu pai, ele me ensinou muito assim, ó, não para em qualquer posto, não para demais, não dá informação se você está dormindo na cidade, se você está indo para cidade tal, que você vai dormir em algum lugar, não passa informação. Mente, para só para abastecer e não viaja à noite. Caminhonete, quando chove, troca o pneu novo, pneu bom, não anda com pneu ruim. Meu pai é muito prevenido. Então, ele me passou muito desses ensinamentos. E essa dificuldade a gente passa. Então, eu acho que eu já peguei um pouquinho de tudo aí. Eu percebo que, às vezes, a gente, como mulheres, nós temos que tomar alguns cuidados extras, que se fosse homem, talvez não precisasse ser tão redundante nos cuidados, que às vezes a gente toma, né, se precave até demais. Mas é uma coisa que faz parte do desafio de ser mulher mesmo, né? Isso o tempo todo. Eu brinco com os meus amigos, que eu falo assim, quando vocês veem 2 homens na rua, vindo na sua direção, você pensa em ser assaltado. A gente teme pela vida, pelo corpo, por outras coisas que talvez um homem não tema. Além de bem material, né? Isso, não é só sobre... Exato. Né, então, não é só sobre ser assaltado, porque o celular é o menor das nossas preocupações nessas Com horas, certeza. né? Porque a gente já pensa assim, eu não dou conta. Se eu tiver que bater nesse cara, será que eu consigo me defender? A cabeça da gente vai mais longe, porque a gente passa por coisas que eles não passem. Então, é sempre sobre... eu olho sempre sobre esses prismas de desafios e até para falar com os nossos amigos homens sobre talvez você não pode chegar tocando uma mulher. Talvez você tenha que ter uns cuidados que a gente... né? Então, já teve situação desse tipo. E no agro não é diferente, né? Às vezes a gente tem que tomar... Eu me recordo do dia que eu vim para Goiânia, que eu botei meus 2 gatos no carro, meia dúzia de mala, né? 3 plantas, que eu trouxe as plantas, né? Um monte eu não pude trazer, mas 3 plantinhas ali do coração vieram junto no carro. E eu peguei a estrada super cedo lá para chegar aqui ainda no meio da tarde. Mas o Waze me jogou por uma estradinha terrível e, cara, não passava ninguém. E eu só pensava isso que você estava falando agora, assim, bom, o carro tá bem, o pneu tá bem, vamos tomar cuidado para não passar num buraco, porque se eu quebrar o carro aqui, eu tô muito ferrada, né? Porque, assim, por ser mulher, a gente fica um pouco mais exposta do que homem, né? Então, passa uma coisa, não que nós sejamos indefesas, mas passa uma ideia de um pouco mais vulnerável e aí isso pode ser um problema. Então, a gente às vezes tem que se fortalecer, virar essas mulheres fortes e cansadas, mas mulheres fortes, para a gente conseguir dar esses passos e galgar todos os degraus necessários para chegar lá, né? Tem hotel, por exemplo, tem cidade, hotel, que eu já sei que eu não... Sem meu pai, eu não durmo. Olha aí. Que as portas são mais aquelas de metal, só que aquelas bem vagabundinha, qualquer empurrão, pra você ver, sem pensar muito, né? Mas eu já, no meu instinto, eu já não durmo ali. Não durmo naquela cidade, não durmo naquele hotel. Então, você já fica mais pregado, pensando em outras coisas, que é o que a gente falou. E, assim, sem nem pensando mesmo, acho que é instinto, né? Quando a gente vê, isso já faz parte da nossa vida. Exatamente. A gente absorve o tudo nosso isso. senso de proteção, né? A gente absorve tudo isso, né? E óbvio que quando você tem um filho homem, você vai dar alguns ensinamentos para ele que são específicos por ele ser homem, outros para a menina, né? Mas a gente absorve uma carga de coisas no nosso dia a dia que talvez os homens não precisem, não se importem ou não pensem sobre. Eu já tive várias conversas sobre isso com os amigos homens. Eu sempre tive muito amigo, muito homem mesmo assim,
A maior parte dos meus amigos são homens. Esses dias, até fazendo essa conta, eu falo, tenho amigas mulheres, tenho excelente amigas mulheres, mas aí eu tenho muitos amigos homens, e sempre tive. E aí, com frequência, eu me vejo falando coisas para eles desse tipo que eu acabei de falar, assim, então, você não pode chegar encostando na moça. Você toma cuidado. Se tiver você e uma moça andando na rua, atravessa a rua, ela vai se sentir mais confortável. Essas coisas do tipo que o homem não pensa. Eles só estão vivendo a vida deles ali. E a gente, não. A gente está cheia de medos e inseguranças, né? Então, com a minha filha também, criei ela sempre falando, mais ou menos que nem seu pai. Veja onde você vai andar. Não tire o celular da bolsa. Vocês prestem atenção. Avisa onde você está indo. Sempre tem alguém sabendo onde você está indo e tal. Porque você cria meio que com alguns desafios diferentes. Eu acho que meu pai pensa muito nessas coisas, sabe? Porque ele que... Te moldou, né? Me moldou para essas situações. Carro também, dirige, põe as 2 mãos no volante. Estourar um pneu, o carro ele vai capotar, pegar fogo, vai cair na ribanceira. Ele é extremista. Ninguém sabe essa parte dele. Mas ele pega e passa um terror na gente na estrada e fala assim, não dá. Dirige, pisa menos, tá correndo demais, tá 100. É de 80 a 90. O pai, não vai chegar em casa, pai, vambora. Então, assim, ele faz. Meu pai é muito cuidadoso. Isso, me ensinou o muito. Extremista porque zela demais, talvez. Zela né? muito, Né? muito. Mas fez assim, mulher forte, né? Exatamente. E protetora, né? E cria o menino. Aí. Dureza. Não é? Quantos anos tem seu filho? O meu tem 15. Ah, que bacana. O meu tem 10. Aí. Tem um de 11, uma menina de 11 e um de 15. Olha só. Aí estão nos desafios. Vitória já está com 24 e vai fazer Aí, ó. 25. Tá vendo? Comecei cedo, já andei um bocadinho nessa vida aí. Então, ela já tá seguindo a vida dela. Mas os desafios dela lá é na selva de São Paulo, né? Então, as conversas são diferentes lá. Mas, em partes, né? Em partes são diferentes. Mas os desafios acontecem o tempo todo. Hoje eu vi um negócio maravilhoso e aí perguntar até para as meninas, dentro desse que você falou, Josi, ainda mantendo o seu tema, que eu vi uma moça falando assim, quando você... Era um meme, tá, gente? Então é brincadeira, mas ela foi bem irônica, mas ela assim, quando você recebe... Era uma caixinha de pergunta. Quando você recebe uma promoção e você fica insegura, com medo de não dar conta do recado. Aí ela falava assim... você continua indo para sua empresa e finge que você é um homem branco hétero. Então, só segue a vida. Continua fazendo tudo sem pensar. Porque tem uma leveza em ser homem com algumas coisas que a gente aqui tem que, às vezes, se provar que sabe 3 vezes, do mesmo jeito que os homens. Gente, eu vou bater de novo nessa tecla, eu já falei da outra vez. A ideia aqui não é brigar com o homem, não, e nem criar barreiras, mas é sobre a gente ter consciência que alguns dos nossos desafios são um pouquinho diferentes dos deles. É só sobre isso, para que a gente entenda e também consiga contrabalancear algumas coisas, o peso que a gente bota na gente mesmo, né? Mas eu já vi isso diversas vezes. Eu chegar em mesa, vou falar do meu desafio aqui já enfiando na conversa, de eu chegar em mesas de reunião, e aí, onde eu tenho um sócio também, né? Então, chegar os dois para um negócio... Cara, eu sou formada, pós-graduada, tenho tanta experiência quanto o Jean. E tenho até mais certificados que ele na gaveta. Mas aí chegar na mesa e o cara falar com o Jean. E não olhar nem para mim, sabe? Só direcionar a conversa para o Jean, as perguntas para o Jean... E aí eu ter que... Quando eu comecei... Daí o Jean percebe, o Jean é muito parceiro nesse sentido. E aí ele fala, bom, quem entende disso é a Gi. E aí eu destrincho o que eu sei. Aí nessa hora você tem que botar todas as suas ferramentas na mesa para mostrar para o cara que é você que entende daquilo que ele estava falando, a ponto dele voltar, então virar o corpo para mim e aí começar a prestar atenção no que eu falo. Então isso eu vi acontecer muitas vezes, da gente não ter gratuitamente a mesma atenção e a mesma consideração. Eu já perdi
proposta, onde eu fiz estudo, proposta, desenhei cronograma para o cara, mostrei números, dados, fiz todo um estudo de estratégia para ele. E aí ele encontrou um amigo do futebol, que eu fiquei sabendo disso, encontrou um amigo do futebol na mesa do bar, o amigo rascunhou no papel de pão para ele quanto que ia custar, sem cronograma, sem nada, e ele fechou com o cara, porque era amigo do futebol. Então a gente vê coisas assim acontecendo com frequência. E não adianta a gente falar, não existe. Existe, gente, existe. Os homens construíram em volta deles caminhos de parceria, de broderagem e de onde eles se reconhecem. E aí é importante que nós, mulheres, ocupamos os espaços, passamos a ter voz e poder também construir essas comunidades para que a gente consiga entender que temos mulheres tão competentes em todas as frentes. Dentro da porteira, né, construindo empresa, passando a ofertar para o mercado serviços de altíssima qualidade. Então, é importante que a gente vá ocupando esses espaços, né? E é interessante porque aqui, olhando a história da Rayane, a gente vê os dois lados. A gente vê ela ensinando o marido a fazer o trabalho dela, então treinando ele. Isso foi ótimo. Né? E eu até quero te perguntar isso, Rayane, se perante os amigos, perante outras pessoas, se ele também passou algum momento em que ele foi discriminado, ou que ele sentiu essa situação que nós mulheres sentimos, né? E, em contrapartida, também quero que você responda aqui pra gente, que também é uma curiosidade, porque você foi construindo o seu legado. E na construção do seu legado, muitas das vezes você não teve que provar capacidade, porque como você já foi trabalhando, as pessoas foram abrindo portas para você. Quando você montou, então, a sua empresa e você teve que se mostrar para o mercado de trabalho, você teve esses desafios perante outros homens, perante outras empresas que são geridas por homens no mercado de trabalho? Você teve alguma situação em que você teve que se posicionar de uma forma mais incisiva para que vendesse aquela oportunidade ou comprasse aquela oportunidade de você? Por esses dois ângulos, quais experiências você tem para compartilhar aqui conosco? Olha, já quando quando eu criei a RR, né, Gestão Agropecuária, muita gente falava assim, você não entende nada de bois, não entende nada de gado, como é que você vai entrar no mercado, como é que você vai fazer isso? Falei, olha, eu era uma compradora de mesa, realmente. Estudei muito papel. E as aulas práticas, faculdade ainda é pouco. Não é você não consegue fazer a parte técnica toda na faculdade. Não. Você tem que fazer isso com o tempo. E aí, quando eu montei a RR, falaram sim. Falei assim, nossa, mas como que você vai entrar no mercado? Falei, eu vou. Se eu precisar aprender algo que eu não sei, eu vou aprender, eu vou atrás, eu vou estudar. Porque é isso que eu quero. E é isso que eu vou construir. E uma vez, fechei um lote grande de vacas, sabe? Eram umas 850 vacas no frigorífico. Feliz demais. Falei, fechei as vacas. Vou chegar lá para apartar as vacas, né? Eu cheguei na fazenda, aí o produtor falou assim, não, meus peão já fez o serviço, já apartou as vacas, é só você ir lá e conferir no curral. Falei, como? Sendo que eu falei que eu ia vir aqui apartar o seu gado. Então, assim, na cabeça dele, por ser mulher, ele achou que eu não era capaz. Não ia dar conta. Era. Falei, tá, vou no curral. Cheguei no curral, falei assim, eu vou apartar o gado. Coloca o gado todo no curral. Falou, não, a gente apartou, as melhores estão no curral. E eu cheguei assustada no curral. Falei, como? Que é um gado desse daí, eu vou ter que levar pro frigorífico? Eu não vou. Não tem condição de levar. Aí eu peguei e falei assim, vamos apartar. Aí as outras que ele tirou tava muito magra, eu tava com costela à mostra, osso da alcatra de fora e não tinha condição de ir para frigorífico. Era um gado realmente que teria que engordar ainda. Falei, então vamos apartar essas, vou olhar essas que vocês olhou, que vocês apartou. Aí eu comecei, boiada, refugo, boiada, refugo. Na hora que eu terminei, que deu 350 vacas gordas de 850, o povo assustou. Falou assim, quem que é essa daí? Que aparta gado desse jeito? Aí, na hora que a gente olhou por cima do curral, assim, as vacas, aí eu chamei o gerente e falei assim, e aí? Ele falou assim, você sabe apartar gado, hein?
Porque eu coloquei umas meia carne no meio mesmo. E eu achei que passava. Só que o seu crive é muito alto. E aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer. Falei assim, deixa essas 350 apartadas que eu vou conversar com o dono da fazenda. Aí eu fui. Humilde. Que eu sabia que estava apartada as vacas. Cheguei lá e falei assim, é o seguinte, fechamos tantas, eu olhei o seu curral, só tinha tantas. O que a gente pode fazer? Aí ele, nada, tem que embarcar tudo. Falei, mas eu não posso embarcar tudo. O seu gado não está pronto para abate. Eu não posso colocar numa mesa de uma família uma carne dessa. Me perdoe. Não é que seu gado não é ruim. Só que eu acho que precisa um tempo mais de pasto, o coxo. Precisa um pouco mais. Então, eu não posso embarcar um gado dessa situação. Foi com jeitinho falando com ele? Foi com jeitinho. Aí ele falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu preciso vender 850 porque eu tenho uma conta para pagar 3 dias depois. Aí eu falei... Ai, nessa parte... Tô passando o telefone da gerente do banco, se eu converso lá. Alô, Kátia, Cicobi, tá aqui, ó. Vou passar com um companheiro que tá precisando da sua ajuda. É. Aí, nessa parte, eu falei, eu não posso te ajudar? Eu não tenho como te ajudar. Aí, a gente conversando, falei assim, já sei. Vou ligar para um amigo meu que compra gado magro e a gente podemos negociar seu gado magro. O gordo, mandamos para abate, né? E o magro, negociamos a parte. É outro negócio. Outro tipo de negócio, aí já muda tudo. Aí ele, pode. Vamos fazer isso então, porque eu preciso vender essas vacas essa semana urgente, que eu preciso pagar uma conta da fazenda, e aí eu preciso tirar as vacas. Aí eu, tá. Aí negociação daqui, negociação dali, deu certo. Vende as magras pro pessoal para engordar no confinamento. E aí as vacas gordas mandamos pro frigorífico. E esse cara super contente com as vacas. Então, assim, todo mundo fala do meu meio, assim, seu crive de apartação é alto. E realmente é. Porque eu preciso levar uma carne boa, de qualidade, para a mesa do consumidor. E outro fato também que aconteceu, vou contar esse outro fato. Cheguei lá na fazenda, tava eu e meu esposo. Aí eu cheguei assim, ele foi no meu esposo. Falou assim, é você quem é? Ele se apresentou, tudo. É você que vai apartar o gado? É você, vamos lá, eu vou te levar. E eu atrás, né? Eu te levar e eu, vai. Né? Ele falou, tá. Mas ele falou assim, mas não é eu, você sabe, né? Aí eu falei, sei que não é você. Calma, vamos deixar, né? Aí chegou lá na hora de apartar. Ele falou assim, você quer ficar onde? Ele falou assim, não. Esse gado, quem vai apartar vai ser ela. Não vai ser eu dessa vez. Vai ser ela. Aí ele olhou assim, aí os peão começou a cochichar, tipo assim, essa menina aí? Não sabe apartar gado, não. Aí eu já fiquei caladinha na minha, né? Fiquei caladinha lá, tudo. Subi em cima do curral. Falei, olha, como que vocês querem fazer? Vamos jogar para a esquerda o refúgio e a direita a boiada? Pode ser assim? Eu vou gritar refúgio e boiada. Aí vocês jogam elas assim, pode ser? Pode. Na hora que eu comecei a jogar o refúgio, aí eles, uai, mas o que é isso? Uai, mas essa vaca aí tá boa, não tá? Não, eu falei, não, a costela dela. Amanhã, ela vai chegar no frigorífico mais fina do que ela tá no curral. Então, eu vejo, como eu faço avaliação de carcaça também dentro do frigorífico, eu olho um animal, eu sei o jeito que ela vai chegar no frigorífico e eu sei na hora que tira o couro dela, vai estar. Então, não, ela não tá gorda. Aí, apartando, eu chamei ele e falei assim, vem cá pra você dar uma olhadinha. Olha o meu refúgio e olha a minha boiada que eu apartei. O tanto que o gado destoa. Fica totalmente diferente. Você entra num curral, você sabe, você vê a situação do gado. E fica mais fácil. Aí ele falou assim, você sabe apartar gado mesmo. Tirei o chapéu pra você. Eu falei assim, te agradeço muito pela confiança de eu estar aqui apartando o seu gado. Vou arrumar o embarque e a gente já embarca. Então, assim, já tive vários desafios, sim, dentro de um curral, dentro de um frigorífico. Porque o pessoal olha pra mim e fala assim, você é muito nova, você não sabe o que fazer, você não tem nada. E aí, na hora que eu chego, eu consigo mostrar o meu valor. Eu consigo mostrar que eu entendo, sim,
A gente tem que provar o tempo todo, né? Tem. Se fosse o Alisson apartando, ele não teria sido colocado em teste. teste. Jamais. E quando a prova é boa, não é? Nossa, é O sentimento é bom demais. Quando você indica uma adubação para um pasto, a adubação é uma coisa cara. A pessoa faz, assim, os peões acreditam. Joga tão pouquinho assim que você não vê no chão, né? As bolinhas ficam meio perdidas ali. E aí, na hora que vem um resultado, que a turma compra o resultado, é bom demais. Mas demora um prazinho, mas compra, vai dar tudo certo. E é muito gostoso. É gratificante, né? A gente ir lá, você dá o seu melhor, e as pessoas falam, olha, realmente você conhece, você sabe fazer aquilo. É gratificante isso, você escutar das pessoas. Muito bom, né? E respondendo à pergunta da Gi, já passei vários desafios já me colocaram em xeque de falar assim, não, manda ela lá que ela vai dar conta, não, manda ela lá que ela não vai dar conta. Já passei por isso também, então já tive vários desafios, mas Deus é tão bom, e assim, graças a Deus, todas as pessoas que eu trabalho, todos os frigoríficos que eu trabalho hoje têm uma confiança extrema em mim. Porque eles sabem o meu crivo de apartação, sabem meu crivo de compra e sabem, na hora que compra um gado da RR, o gado chega impecável. E aí, na hora que está ali fazendo acompanhamento, você vê o resultado na carcaça ali, né? Isso, aí a gente tem a parte do acompanhamento dentro da empresa, né? Que a gente treinou vários técnicos que acompanha desde o curral até o término da matança. Então, ele dá avaliação ao produtor, a gente faz uma avaliação da carcaça para o produtor. Como que tá a carcaça dele que ele mandou para o frigorífico. Então, a gente tem isso, a gente mostra isso para o produtor. E, graças a Deus, assim, tem melhorado muita coisa dentro da porteira, o nosso relatório de abate. E isso, assim, é gratificante demais receber vários feedbacks. Falar assim, nossa, Rainha, aquele relatório seu, daquelas carcaças que eu matei, achando que estava extra, não estava, eu já melhorei. O meu outro lote que eu vou matar agora está melhor. Você vai ver aí. Então, assim, é gratificante escutar isso dos produtores. De eles pegarem o nosso relatório de abate e tentar melhorar o seu rebanho dentro da fazenda. Para próximo lote vender para nós. Então, isso é muito, muito gratificante. E que a Josi te perguntou do Alisson. Alisson sofreu em algum momento? No início... Assim, o Alisson, ele é muito homem, né? Vocês conhecem, vocês já viram, né? Então, assim, aí quando eu pedi para ele encostar um pouquinho o sonho dele de lado, aí ele viu que ele teria que ser minha sombra por um tempo. E isso dá uma mexida, porque assim, a gente é colocada meio que nessa posição com frequência, né? De que a gente tem que estar à disposição do sonho deles. Aí quando as coisas invertem, dá uma chacoalhada às vezes na situação, não dá? Mexe com o ego. Mexe realmente, do homem mexe. Só que ele é tão tranquilo que aí ele não importou encostar o sonho dele do lado e me ajudar. Ele não importou em entrar num curral, num frigorífico e observar. Até ele aprender. Hoje ele toma várias decisões na empresa, hoje ele faz várias coisas, toma várias frentes na empresa já. E me ajuda demais. Então, assim, o que ele passou, ele sabia o que ele passou lá atrás, aprendendo, hoje ele já recebe aquilo de bom para ele. Porque nos frigoríficos, hoje ele é visto como um bom apartador de gado, ele é visto como um bom comprador de gado já hoje. Ninguém fala que na primeira vez ele estava sem joelho, apertando sem joelho. Uma pergunta, Rayane. Os 5 anos que ele ficou parado, ainda tá a tempo, né? Tem 2 anos ainda. Ainda tem mais aí 2 anos. Hoje, vivendo no dia a dia, você acha que ele tem vontade de retomar o sonho dele ou ele se encontrou no agro? Ele tem um pezinho lá e cá, né? Ele tem vontade sim, porque ele gosta dessa parte de coach. Ele gosta de estudar pessoas, tudo. Mas ele não se vê mais fora do agro. Hoje ele é um especialista em carne. A gente está especializando, eu e ele já em carne, para saber a ponta. Então, assim, fora do agro, eu acho que ele não fica mais, que ele se encontrou junto comigo dentro do agro. Legal, né? Tem uns dias os dois estão dando cursos por aí, ó. O sonho dele, não, o sonho dele é dar curso, o sonho dele.
Tá vendo? É legal que, assim, o agro ele tem essa coisa, né, de mobilizar e mudar os nossos propósitos. Quando a gente se depara com o agro na vida da gente, a gente entende que tem outros valores, um propósito que vai além de quem nós somos, né? É muito vivo o agro. E aí é onde a gente meio que muda as trajetórias, muda os caminhos e... Eu sempre penso que a gente tem propósitos como pessoa, mas como é que a gente vai fazer esse propósito acontecer? Muitas vezes ele muda, essa rota muda. Né? Para você chegar naquele objetivo, você tem muitas rotas. E aí, às vezes, o agro se torna essa rota. Né? Quem sabe isso aconteceu com o Alisson também. Aconteceu comigo, né? Eu vejo que comigo aconteceu. Eu tinha um propósito de vida e o agro hoje virou esse caminho, né? Faz parte dessa trajetória. Mas... não tem como não se encaixar, não se encantar com tudo isso. Não tem como se apaixonar, né? Não tem, gente. Eu falo assim, gente, eu sou agro, tem 15 anos e eu continuo agro. Eu tenho 35, que eu sou agro. Já estava predestinada aí. Eu nunca titubeei nessa escolha, não. Muito Sempre bem. estive, mas estou me mantendo aí. E seguindo para... A gente já está aqui nessa conversa, dá para fazer mais umas 2 horas de conversa. Mas que a gente já pode ir caminhando para o final. Que a gente falou aí de construção de história de vocês. Como é... Eu queria saber assim, um pouquinho mais de o momento que vocês estão hoje e para onde vocês estão indo. Então, para onde vai esse futuro de vocês no agro? Como que vocês enxergam isso? Eu sei que a Mariana, outro dia, num café ali, ela me falou que está estudando um monte de coisa, que não tem certeza para onde vai, mas que tem muita coisa mudando nesse futuro, não tem, Mariana? Tem muita coisa acontecendo aqui nesse momento comigo, né? Eu sou especialista na área de manejo de pasto, então eu faço esse boi chegar até você. Esse boi gordo vai chegar aí. E eu vi esse ano, uns 2 anos para trás aí, eu mexo muito com pecuária, eu vi a agricultura entrando em muita área de pecuária. E muita tecnologia junto. E aí me despertou assim, será que não dá para ampliar essa visão? Esse mercado? E aí eu venho fazendo curso com drone, vou participar de uma feira de tecnologia que vai ter agora para frente aí. Quero me especializar um pouco mais na área de agricultura, que não é a minha especialidade. Meu conhecimento é mais superficial. Mas jamais largar a minha pecuária. Meu amor, meu brilho está ali. E eu quero trazer um pouco de lá para cá, juntar as 2 coisas. Então, eu estou estudando. Eu quero me tornar um profissional com maior amplitude. Eu acho que é isso que eu venho buscando agora. Então, por isso que eu ando fazendo uns cursos, vendo essa questão de tecnologia. Eu acredito que a tecnologia, ela acelera muita coisa. E gera muito desafio, viu? Aí é a hora que dá aquela discussãozinha em casa. Vamos fazer a trava do boi na bolsa? Não vamos, mas não vai dar certo. E assim, são as tecnologias que vão aparecendo. Eu acho que a gente tem que dar uma melhorada. Então, eu venho buscando um pouco mais de conhecimento nessas áreas. E a gente estava numa conversa muito boa outro dia ali, né? E falando sobre o agro que a gente quer ver mesmo no futuro, quanta coisa boa que a gente tem que mostrar. E aí você me falou que, inclusive, está estudando como fazer isso ser mais sustentável, né? Tem muita coisa legal chegando no mercado e para deixar o agro todo mais saudável, né? Economicamente, mas também de forma ambiental, social, cuidando dessas famílias que trabalham no agro, né? Exatamente. Eu tenho uma paixão pelo meu negócio. Então, eu tenho contato direto com quem está nas fazendas. E eu acho que existe uma visão muito distorcida sobre o agronegócio. O verdadeiro agronegócio. Eu acho que esse verdadeiro agro tem que ser mostrado, sabe? O pessoal que mora na fazenda. O menino que mora na fazenda, que não fica trancado dentro do apartamento, sabe? Que tem contato com os animais, brinca, corre, sabe? Que tem uma infância, sabe? Que eu acho que os meninos da cidade também deveriam ter, que hoje fica muito preso. A gente tem medo de deixar o filho da gente descer na portaria para receber um lanche de iFood. Você vai junto com medo de acontecer alguma coisa. Agora o menino da roça está ali correndo, está brincando. Lógico que existe a dificuldade. Por exemplo, a van escolar desses meninos da escola, tanto que é ruim. Tanto que esses meninos sofrem para ir para a escola. Mas eu acho que a partir do momento que esse pessoal for enxergado, eu acredito que as prefeituras vão melhorar essa condição.
Então, mostrar o agro de verdade. O agro gera alimento. Planta arroz, planta feijão, cria gado. Então, alimenta muita gente. Você pode até não comer carne, mas tem quem come. E quem não come tem hortaliça. Quem não come vermelha tem peixe, tem carne de porco. O agro chega para todo mundo, né? Chega para todo mundo. Roupa, a gente usa, né? Algodão. Sim. Então, assim, eu acho que tem que mostrar, por exemplo, um rapaz que trabalha num trator, colhendo uma soja, um milho, o que seja. Ele é casado, provavelmente tem 1, 2 ou 3 filhos. E é ele que trabalha, sustenta a família. Então, assim, e gosta do que faz. Então, tem que mostrar esse pessoal, a gente tem que mostrar essa cara. E eu queria muito desenvolver um vídeo, sabe? Mostrar isso, que é o agro de verdade. Entendeu? Que eu acho que existe o agro... Eu acho que em toda profissão tem os profissionais ruins, que são mau caráter. Existe para tudo quanto é canto. Todas as profissões. Não vou falar que não existe no agro. Não é a profissão, é o ser humano que falha às vezes ali, né? Exatamente. Mas a maioria não é assim. Então, focar e mostrar a realidade de verdade. Eu acho que isso é importante, com amor. Sabe? Que eu acho que falta muito amor nas pessoas. Hoje você vê o que dá views é briga, confusão, né? O que gera, o que movimenta. O amor tá ficando muito esquecido. Eu acho que o amor movimenta o mundo. Mas eu acredito que assim como nós aqui, tem muitos que querem isso, querem levar isso para frente, querem mostrar isso, querem construir isso e fortalecer esses bons movimentos do agro, né? De pessoas e... Esse é o nosso propósito aqui também, sabe? Desde que a primeira vez que a Josi me falou de montar esse núcleo feminino, foi nessa pegada, né, Josi? Que a gente possa mostrar o quanto essas mulheres estão mudando este mercado, estão progredindo e quanto elas são importantes nos seus núcleos familiares, na sucessão, né? Na construção desse agro saudável, desse agro com mais qualidade de vida, né? E o agro, que você lembra ou não, o boi não bebe água? Precisa de água. Ele não alimenta, né, da planta forrageira, que faz fotossíntese. A soja, que está ali, não precisa de água, temperatura, luminosidade, fertilidade. Então, o verdadeiro profissional do campo, ele preserva. Porque ele precisa de um ecossistema equilibrado. Sim. Porque quando o ecossistema desequilibra, ele vai gastar mais com fertilizante, ele vai gastar mais com inseticida, herbicida. Se tiver uma coisa equilibrada, ele não vai ter esse gasto todo. E ele não tem interesse em gastar. Quanto mais econômico for o produto dele, mais ele vai ganhar na venda. Se eu gasto R$6.000 hoje para fazer 1 hectare de soja, se eu gastar 4, 5, olha a diferença. Então, eu acho que a gente tem que pensar, e a gente precisa de um ecossistema equilibrado. Então, é sustentável. Quem é profissional é sustentável. É esse o seu caminho, então. É para aí que está indo. Eu tenho essa visão. Eu acho que eu estou um pouco, assim, aberta a muita coisa, sabe? Então, eu acho que eu quero muito isso. Eu tenho esse sentimento, ele acelera um pouquinho meu coração. Ele bate mais forte. Olha o brilho nos olhos, que eu falo sempre, né? A hora que a gente fala do negócio que o olho brilha, é porque tá aí. Tá aí o segredo da coisa. Eu gosto. Mas eu não sei como vou fazer. Eu acho que a Rainha já vem fazendo aí, fazendo os vídeos dela, mostrando, e eu não tenho essa experiência. Vocês com podcast. Não, mas não é à toa que você está nessa mesa, né? Você sabe disso, né? Olha, mas eu vou confessar. Gente, eu sou muito tímida. Você não tem noção. Eu converso aqui, mas quando eu vou falar com a câmera, eu falo, meu Deus, não ficou bom. Meu Deus, eu não sei falar. Aí meu esposo fala, não, é isso mesmo, fica desse jeito, posta desse jeito. Eu sou extremamente tímida, para quem realmente me conhece. Mas assim, eu acabo... fazendo para melhorar isso, sabe? Essa timidez, essa pessoa que às vezes quer ficar só quietinha ali. Porque essa menina quietinha, tudo, não posso ser mais. Então, hoje eu tenho que me expor, hoje a gente tem que dar a cara, assim. Porque hoje eu sou a cara da empresa, eu sou a cara dos cursos que a gente quer, daqui uns anos, administrar. Meu sonho, quero palestrar. Para várias mulheres, para mostrar que sim, elas podem. Eu sou uma das provas vivas que as mulheres podem, e ela pode sim chegar onde ela quiser.
Então, assim, mas é extremamente... Eu entendo você, porque eu não sou muito diferente, não. Muito tímida para fazer os vídeos. Lá no seu desenho estava escrito palestrar para mulheres também? No desenho lá no começo? Não, no desenho não. Mas quando eu abri a empresa, dia 1º de maio, eu escrevi o como e o porquê. Tudo na vida tem que ter o porquê, né? Então, você vai fazer isso tudo para quê? Você vai fazer isso para você? Pro mundo? E o meu para quê, eu escrevi que quero que a empresa RR cresça cada dia mais, um dos módulos que eu tenho dentro é acompanhamento de abate, mas eu desenhei o meu confinamento da RR, desenhei uma fazenda escola. E legal. esse é o para quê. Como ela falou, eu acredito que você ensinar as pessoas do campo é essencial. Porque hoje, os maiores formando são filhos de fazendeiro, são pessoas ali que às vezes têm condição. Agora, às vezes, um filho de um gerente, de um peão, estuda e fica ali na fazenda. E eu queria, assim, o meu pra quê é isso, é criar uma fazenda escola para mudar a cabeça das pessoas, que aquela parte só de fazenda pode vir para fora também, pode vir para a cidade, pode vir para outros campos. E o pessoal da cidade também ir para as fazendas, sabe? Mostrar, ver que é totalmente diferente aquilo dali. Então, meu pra quê é isso. É palestrar para várias pessoas, várias mulheres, e mostrar quem é a Rayane Rocha e a Fazenda Escola. O meu pra quê é isso. Que legal. Você tá vendo que são caminhos diferentes. Ela desenhou o objetivo dela lá atrás e ela tá dando passinho por passinho com aquele objetivo na mente. Você vem de uma outra... O seu caminho é diferente, mas Tá esbarrando dela. você tá vendo? Tá vendo? Temos que fazer uma parceria. Olha aí, amanhã mesmo, ao contrário, Mariana também é tímida, porque eu sei que eu já... Eu tô com a mão gelada aqui, eu tô quase morrendo. Não fala não. A minha também tá. No dia de campo, eu encontrei com ela há alguns meses atrás, num dia de campo, e ela no corre ali, antes de começar o negócio, eu fui lá dar um abraço nela, desejar um bom evento, e ela tava assim, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Super nervosa. Porque ela é também extremamente competente, assim como você. São duas mulheres extremamente competentes, dedicadas, que estão dispostas a aprender, a estudar com caminhos diferentes, jornadas muito diferentes, mas que estão comprometidas com o que fazem. E aí ela também é super tensa. Amanhã vai estar palestrando para um monte de mulher. Esse podcast vai sair aqui quase junto com a palestra dela também. Então, assim... estão nos seus caminhos e são múltiplos esses caminhos e que bom que são, porque assim a gente dá chance para muitas mulheres chegarem e também terem liberdade para percorrer seus caminhos. Eu vim para o agro com 40, gente, entendeu? Então assim, cheguei no agro antes de ontem, né? Então, óbvio que o agro está na minha vida de muitas formas há muito tempo, mas onde eu entendi que isso era uma possibilidade de carreira foi aos 40. A Josi também já no meio do caminho, né, Josi, assim, da sua carreira. No meio do caminho. E eu falo assim, que eu tenho um grande sonho. E eu descobri esse sonho no agro. Eu falo que eu quero mudar a mentalidade das pessoas para que elas enxerguem que há possibilidades e oportunidades no direito além do pepino. Porque eu falo que eu só sou procurada 90% quando o trem tá empipinado. Quando tem problema. E eu falo, gente, eu amo tanto trabalhar no antes da porteira, sabe? Vamos olhar a sua propriedade, vamos ver o que tem de melhor, vamos cuidar dos contratos, vamos cuidar dos seus colaboradores, vamos cuidar dos seus trabalhadores rurais. Tem gente que não cumpre nem o mínimo da legislação trabalhista rural, sabe? Colocam trabalhadores numa jornada extrema. São coisas tão mínimas e tão básicas, mas as pessoas não te procuram quando tem um problema. E aí, onde surge também essa grande vocação e essa grande vontade da Rayane, que é palestrar. Para quê? Para que as pessoas possam saber que existem outras oportunidades e outras formas de trabalhar a sua propriedade rural, além de esperar o problema chegar.
E eu falo que o agro tem principalmente a pecuária, tem um grande problema. Nós somos muito conservadores. Nós, porque eu também me coloco nessa condição, porque a gente precisa aprender todo dia. E se a gente não está com a mente aberta para aprender, a gente vai repetindo que as pessoas vão nos passando e aquilo vai se tornando verdade e a gente não consegue avançar. Não está dando certo até agora, para que eu vou mudar a rota? Então, a gente tem isso dentro da gente. E romper isso é muito difícil. E como é que a gente consegue romper? Com debates, com rodadas de palestras, com oportunidades que a gente coloca mulheres na mesa e falem, olha, nós trilhamos esse caminho, chegamos até aqui, vamos chegar além. Você que está vindo, saiba que essa jornada para você também é possível. No início, quando eu entrei no agro, as pessoas... A maior parte das perguntas que chegavam na minha caixinha é: Josi, tô acabando de formar, como é que eu faço para entrar no agro? Josi, tô acabando de formar, quero tanto trabalhar no agro, como é que eu faço? Nunca pisei numa terra. Então, assim, existem oportunidades para as mulheres trabalhar no agronegócio, dentro do campo e fora do campo. O agro é múltiplo, né? E eu acho que é um dos ramos que mais gera oportunidades e mercado de trabalho. Sabendo você aonde você quer chegar, né? Então, assim, eu hoje tento trabalhar no dia a dia para que as pessoas possam mudar a mentalidade dela em relação ao direito no agronegócio. Essa é a minha função. E hoje, a minha paixão é poder educar mulheres e ser educada por elas. Porque a gente aprende todo dia. Eu aprendi na primeira rodada, quando a gente esteve aqui na primeira mesa. Estou saindo daqui aprendendo um pouco mais nesta mesa. E cada mesa a gente aprende um pouco mais. Então, isso que para mim é a realização de um sonho. De poder perceber, assim, como é bom compartilhar histórias e aprender com vocês, né? E eu fico muito feliz de estar aqui, terminar mais uma rodada, mais um podcast com tantas histórias aqui compartilhadas. Maravilhoso, né? É uma oportunidade maravilhosa. Eu sinto que nós somos muito privilegiadas, né, Josi? Somos, muito. Muito privilegiadas de participar dessas frentes todas. E o que você falou é muito belo, assim. Uma coisa que eu percebo o tempo todo, quando a gente está se conectando com essas mulheres maravilhosas que trabalham no agro, não só do agro, mas quando a gente percebe, encontra mulheres que estão se destacando, que estão encontrando seus lugares, né? Apesar de todos os pesares, que seja sob a sombra de uma paternidade muito presente ali, de um nome, de uma autoridade que a gente tem que ganhar ali o espaço, né? Ou construir seu próprio caminho, passo a passo. O que eu percebo que é muito frequente é que realmente essas mulheres estão, porque elas estão para além delas. Então, é porque elas têm uma paixão, têm um desejo de construir algo e que normalmente extravasa, sabe? Então, quando vejo Mariana falando que quer mostrar para o mundo esse agro, que quer falar com as pessoas, e Rayane que quer educar, e você que também fazendo esse trabalho, é sobre isso. São sobre propósitos que vão além de si mesmo. Então, acho que isso é uma coisa inerente, não da feminilidade, mas a gente tem, na história da humanidade, são as mulheres que passam a tradição oral nas rodas, é a gente que vem educando os filhos e conversando e criando as cantigas e os ensinamentos. Óbvio, os homens participam de tudo isso, mas meio que foi dado a nós mulheres essa tradição de conversar e da oralidade e de passar os ensinamentos assim. Então, que a gente continue fazendo isso nessa mesa cada vez, que a gente consiga também enaltecer essas mulheres maravilhosas que vêm para cá, contar um pouquinho da sua história e partilhar suas histórias com a gente, que a gente consiga entregar isso para você que nos acompanha, que você consiga ter aí conexões, insights, se encantar como a gente se encanta aqui com cada história, com cada mulher presente, e saber que você faz parte disso, né? Você, mulher que está aí nos acompanhando, faz parte desse movimento e que sempre é tempo de dar uma guinada na sua carreira. Sempre é tempo de aprender alguma coisa nova. Está todo mundo aqui aprendendo todo dia. Sempre é tempo de encontrar o seu propósito, o seu caminho, dar o seu passo, no seu ritmo, tá? A gente já tem a vida, todo mundo todo falando pra gente que a gente precisa disso, daquilo outro. Não, encontre o seu ritmo, encontre o seu caminho, encontre o seu espaço e seja quem você quer ser,
né? E nós estamos aqui para te apoiar nesse processo, tá? Sempre, sempre, sempre. Meninas, deixem sua mensagem para a gente já ir finalizando de como vocês querem ver esse agro do futuro. Certo. E já... Pode se- começar. Eu quero um agro com mais amor, uma visão mais real. Mostrar o agro de verdade. Quem ele realmente é. Eu quero que ele seja reconhecido pelo que ele é. Não porque do que dizem dele. Através de fake news, coisas erradas aí. Então eu convido quem quiser para conhecer. Vamos para uma fazenda, vamos tomar um café. Toda fazenda que você chegar vai ter um cafezinho. Senta ali, toma um café, come um queijo. Um café, um pão de queijo. Não tem? Tem. E uma conversa boa, com gente simples e que tá ali todo com muita clareza. É muito legal, gente, é muito gostoso. Eu quero um agro mais bem visto, da maneira real e mais amado. E com muito amor, amor pro mundo, né? Acho que falta amor no mundo. Muito bem. Rayane? Vou falar de pessoas. Acho que o agro é movido por pessoas. Então, o que eu deixo para as pessoas é nunca desistir. Tudo que você planejou, tudo que você quer fazer, faça. Tenha fé, porque aquilo que eu desenhei, o que você desenhou, pode acontecer sim. Você é capaz de tudo. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher tudo que você quer. Eu deixo esse recado para as pessoas que sim, se eu conseguir, todo mundo consegue. E fazemos parte de uma movimentação do agro, que é uma movimentação bem forte, e que eu quero levar isso pro resto da minha vida, que eu não sei viver mais sem o agro. E esse é o recado que eu quero deixar. Muito bem, muito obrigada. Josi? Bem, o agro do futuro, para mim, é um agro que começou aqui. E é o que eu desejo, união. Desejo que nós sejamos mais unidos em nossa cadeia, porteira dentro, porteira fora, que nós possamos comercializar entre nós, mulheres, que possamos gerar projetos entre nós, que possamos incentivar umas às outras. Eu falo muito isso, que quando uma gestora ela tem que escolher entre 2 currículos, que está um homem e uma mulher com as mesmas capacidades técnicas, qual que ela escolhe? Então, essa posição é nossa. Então, o poder de escolha, o poder de união, e eu desejo um agro com mais voz feminina e com mais atuação feminina, porque capacidade e planejamento a gente sabe que a gente tem. Que maravilha, exatamente isso. Muito bem, para finalizar, eu quero também deixar meu desejo aqui para o agro, que não é só para o agro, é para tudo, é meu lema de vida, e eu tenho falado isso com muita frequência, que eu acho também, com a Mariana e com o amor resolve tudo, mas eu gosto muito da ideia de que amor e educação são as 2 bases que a gente vai mudar e revolucionar tudo, pequenas revoluções. Mas com frequência eu tenho falado de gentileza, e aí esses dias conversando com uma pessoa querida perto de mim, e eu falei isso para ele, que a gentileza é o transbordo do amor. Então, a gente não é capaz de ser gentil se a gente não tem isso dentro da gente. Se a gente não for amado, não adianta ser o cachorro que apanhou ali, ele não vai conseguir te lamber, se gentil, ele vai te atacar. Então, que a gente olhe para os outros e para a nossa volta e entenda, se ame, se sinta amado, consiga retribuir amor e dar o amor genuinamente a ponto da gentileza transbordar. Então, que a gente tenha aí relações, sejam de todos os aspectos, com mais amor, educação e gentileza. E encerrando aqui, eu quero agradecer a você que acompanhou a gente até o final. Você que é mulher, está aqui presente, você faz parte desse movimento. Se conecte, mande para as mulheres que você entende que podem se sentir acolhidas com esse conteúdo também, que faça sentido. Se você é homem e chegou até aqui, muito, muito obrigada e parabéns. Parabéns pelo seu movimento de ouvir além do seu negócio, de escutar o que essas mulheres têm a dizer, que é maravilhoso, não é? Obrigada aos nossos patrocinadores, Rayane Rocha, que está aqui com a gente, né, a Planalto Tratores, a Leão Máquinas,
E que vocês, meninas que estão aqui, que vocês tenham um futuro brilhante pela frente. São muito novas, estão nessa construção de vida, apesar de longa data e muita maturidade. Eu sei que estão dando passos aí de mudança e transformação. Então, que voltem para nos contar daqui a pouco como é que isso tudo está indo, tá bom? Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. Daqui a uma quinzena a gente se vê com conteúdo novo, no meio do caminho também. Já tem uma nova rodada, né? Uma nossa... novo encontro, então fique atento, vem participar com a gente. É isso. Meninas, obrigado por estar aqui conosco nessa nova rodada. E Gi, obrigada. É um grande prazer ladear contigo mais uma rodada, né? De mulheres, um podcast que a gente está dando voz às mulheres e transformando o futuro. É isso, Josi. Seu sonho é meu sonho também aqui, tá? Estamos juntas, sempre nos fortalecendo. Obrigada por você que ficou até aqui com a gente. Até a próxima.